amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, você que está em casa, que o amor de Deus, nosso Pai, também seja com você. Amém. Nessa noite, culto de celebração da ceia do Senhor, uma noite tão especial para nós, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 10, onde estaremos lendo do versículo 19 ao 25. Hebreus, capítulo de número 10, do versículo 19 ao 25. A proporção que você for encontrando, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, passamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Palavra de salvação. Feche seus olhos. Paizinho querido, nós te agradecemos porque estamos mais uma vez aqui reunidos na tua casa. Muito obrigado pela tua santa e poderosa palavra. Que ela venha ao encontro dos nossos corações e que nós possamos compreender o caminho que devemos seguir. Assim nós oramos, Senhor, te pedindo que nada venha nos perturbar, mas que nós possamos nos ater à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Amados, dia desse eu estava dando uma volta pelas redes sociais e vi um post de um colega, e ao ler esse post de um colega, ele fazia uma afirmação que não é pecado você deixar de ir à igreja, ao culto da sua igreja, para ficar com a sua família. E quando eu li aquele post, aquela reflexão que ele estava ali colocando, isso me chamou muito a atenção. E não que eu julgue que seja errado você, uma vez ou outra, deixar um trabalho para estar em família. Mas aquilo mexeu comigo e eu comecei a pensar a respeito disso, e o Senhor me trouxe à memória esse texto, especialmente o versículo de número 25. Mas a perícope, ela começa lá no versículo de número 19, e ela traz uma mensagem, uma reflexão muito importante para as nossas vidas. E a primeira coisa que ela me faz refletir é pelo que temos vivido. Você já parou para pensar? Pelo que você tem vivido? Pelo que você tem vivido? Para quem você tem vivido? O que temos buscado? E por que buscamos? Então são perguntas tão sérias e profundas, e que nós, no nosso dia a dia, na nossa correria, nós não paramos para dar conta da importância dessas perguntas para a nossa vida. E aí eu comecei a pensar que duas coisas são muito importantes. A minha comunhão com Deus, a sua comunhão com Deus, é algo extremamente importante. Segunda coisa, extremamente importante, os nossos laços sanguíneos, que nos levam à família, a nossa família, e os nossos laços sobrenaturais, que nos levam à família da fé. Então, por que toda vez que a gente precisa abrir mão de alguma coisa, a gente vai sempre sacrificar
o nosso laço, o nosso vínculo com a família sobrenatural da fé, como são os irmãos que nós adquirimos por intermédio da salvação do Senhor Jesus Cristo, ou com a nossa família de laços sanguíneos. Vocês já observaram que essas duas estão sempre perdendo? Ninguém fala, faltei o trabalho porque eu fui ficar com a minha família. Faltei ao trabalho porque eu fui para a minha igreja. Ninguém diz, deixei de ir para aquela festa porque hoje a prioridade é minha família. Eu não vou para a academia porque hoje a prioridade é o trabalho da minha igreja. É o meu compromisso com o Senhor. E nós vemos, todo momento a gente fala, eu não vou à igreja, eu não vou àquele trabalho, porque hoje os meus amigos estão me chamando para tomar um café no shopping. Hoje eu não vou ao trabalho, na igreja, porque tem uma festividade e eu quero estar lá. Tem um festival de alguma coisa e eu quero estar lá. E eu não estou aqui dizendo para você que eu estou te criticando porque você uma vez ou outra você deixa de vir ao trabalho da igreja porque você tem uma necessidade. Mas o que nos chama a atenção é que nós sempre abrimos mão daquilo que é extremamente importante, em detrimento de coisas que não têm tanta importância e tanto valor. Então, no outro dia a gente estava num Uber, e Uber parece confessionário, né? A gente ouve história de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. E às vezes a gente ouve pessoas falando que, olha, aquele idoso, coitado, depois de viver uma vida toda, está abandonado pelos filhos. E às vezes a gente para uma reflexão mais profunda e a gente vê que aquele idoso, quando era jovem, ele trabalhou a sua vida toda. E tudo que ele não teve foi tempo para os seus filhos e para a sua família. Porque ele achou que mais importante do que se doar à sua família era aquilo que ele poderia proporcionar à sua família. E a sua família recebe de bom grado todos os bens que ele vai lhe dispensando ao longo da vida, porque a gente tem necessidades. Mas quando chega a hora da cobrança, tudo aquilo que nos roubou as pessoas que nós amamos, mesmo que seja de forma inconsciente, nós queremos destruir. Por quê? Porque nós queremos destruir aquilo que nos afastou das pessoas que nós amamos. E aí esse texto vem falar conosco de uma forma muito especial e a palavra de Deus vai sendo ministrada, chamando a atenção para 3 elementos muito importantes que precisam ser a base da nossa vida, da nossa caminhada, que precisam ser como resposta pelo que vivemos, para quem vivemos, pelo que buscamos e por que buscamos. A primeira coisa é a fé. E eu tenho dito e repetido que fé não é somente crer, mas fé também é confiar. Porque se você crê, você confia. Se você crê em Deus, você confia que Ele está te ouvindo, que Ele vai responder e que Ele vai entrar com providência na sua vida. Esperança nós precisamos ter e nós precisamos testemunhar dessa esperança, que a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. E esperança não é algo menor. Porque a gente associa, a esperança com espera. E uma espera de estagnação, de ficar parado. Mas essa esperança, ela nos motiva. Essa esperança nos alegra. Essa esperança nos move, porque nós temos a certeza que nós não esperamos em vão, mas esperamos naquele que pode todas as coisas, naquele que é fiel, naquele que promete. Então, a fé, a esperança e o amor. O amor que é a base de tudo. Quem não conhece o amor não pode conhecer Deus, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus que é amor. Amor em todo tempo. E amor, muitas vezes, nós achamos que somos amados quando as pessoas são condescendentes conosco. Quando fazem tudo aquilo que nós queremos, na hora que nós queremos, do jeito que nós queremos. E porque o nosso Deus nos ama, muitas vezes Ele diz não pra gente. Sem medo, sem culpa, porque Ele diz um não. Porque o não dele é um ato de amor para a preservação da nossa vida. E quando nós começamos a perceber o texto, ele chama a atenção dizendo: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Amados, nós estamos na casa do Senhor, na presença do Senhor. O sacrifício de Cristo nos proporciona, nos concede essa ousadia
lembrando que quando a gente entra num lugar que você não conhece, que nunca você foi pela primeira vez, e se você não sabe se você pode estar ali, se alguém vai chamar a sua atenção, porque você não conhece o protocolo, como é que você entra? Você entra todo tímido, né? Todo meio desconcertado, esperando que alguém vai falar assim: ei, o que tu está fazendo aí? Quem é você? Quem te autorizou? Mas a palavra de Deus diz que nós podemos entrar e que nós devemos entrar no Santo dos Santos com ousadia, porque esse é o lugar que eu conheço, essa é a casa do meu Deus, é a casa do meu Pai. Eu preciso entrar por essas portas com fé, na certeza que eu vou ao encontro daquele que me chamou. Eu estou indo ao encontro daquele que morreu, daquele que vive e que ressuscitou por amor de cada um de nós, daquele que nos espera nesse lugar, porque esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e os céus estão abertos sobre este lugar, e Ele está aqui movendo em nós e através de nós. Eu preciso entrar com essa ousadia, com essa certeza, com essa convicção que eu estou na presença do Deus Todo-Poderoso. E às vezes você vai em lugares muito chiques e elegantes, né? E você não vai conhecer o dono da casa, você não vai conhecer o reitor, você não vai conhecer o presidente, você não vai conhecer aquela autoridade porque ela não está à sua disposição. Mas o Deus Todo-Poderoso, aquele que é Senhor sobre os senhores, aquele que é Rei sobre os reis, aquele que é poderoso, Ele está aqui ao nosso lado. E nós podemos tocar, nós podemos falar com Ele e não podemos desperdiçar essa oportunidade que temos de estar na presença do nosso Deus. E isso, meus irmãos, foi conquistado. Foi conquistado não de forma simples, banal, porque nós muitas vezes, né, pela repetitividade, pelos processos que são contínuos e eles vão se repetindo, a gente costuma tornar banal, banalizar as coisas, trazer para um lugar comum. Nós trazemos para um lugar comum, mas estar na presença de Deus nunca pode ser algo comum. Porque esse livre acesso foi concedido pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. O versículo de número 20 diz assim: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, e isto pela sua carne. Foi a morte do Senhor Jesus Cristo que fez com que o véu se rasgasse e nós tivéssemos livre acesso a esse novo e vivo caminho. Glória a Deus por isso, porque nós temos um novo caminho e nós precisamos entrar por esse caminho, tomando posse de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O sacerdote do Antigo Testamento, ele tinha que passar por um véu divisório. E no tabernáculo, né, para ingressar no Santo dos Santos, mas pela morte do Senhor Jesus Cristo, esse caminho está livre. O acesso é livre. Não há mediadores, não há ninguém que precise interceder. Você tem livre acesso para falar com o Senhor. É só clamar: invoca-me e eu te responderei. Invoca ao Senhor no dia da aflição, invoca ao Senhor no dia da angústia, invoca ao Senhor no dia da sua necessidade, mas invoque ao Senhor quando estiver tudo bem, que Ele continuará respondendo e se fazendo presente na sua vida. E o versículo de número 22 vai nos dizer, 21 vai dizer assim: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Esse grande sacerdote é Ele, e Ele se compadeceu das nossas fraquezas, porque nós somos fracos, somos pecadores, somos limitados, mas Ele se compadeceu das nossas fraquezas, foi tentado, mas não fraquejou. Ele foi tentado e não fraquejou. E se pôs em nosso lugar. Amém. Meus amados irmãos, quem mais morreria por mim? Quem mais morreria por você? Já parou para pensar nisso? Quem mais daria a vida por nós? Eu não conheço ninguém. Talvez quem tem mãe vai dizer assim: a minha mãe. Talvez a minha mãe.
ninguém mais daria a vida por nós, por nos amar, sendo imperfeitos, pecadores, falhos. Ele se entregou por nós. Que amor é esse? É um amor que a nossa capacidade intelectual não consegue alcançar. Porque é um amor que excede ao nosso entendimento. Um amor que não pede nada em troca. Um amor que se entrega. E o versículo de número 22 vai dizer: aproximemo-nos com um sincero coração. Nós precisamos nos aproximar com um sincero coração em plena certeza de fé. Se aproxime, precisamos a cada dia estar próximos do Senhor. Precisamos a cada dia buscar a presença do Senhor. Precisamos cada dia estar junto do Senhor. Se aproxime nessa certeza, na fé, na convicção da fé, que você crê e que você confia que Ele é Senhor e Salvador sobre as nossas vidas e que quer estabelecer um relacionamento de intimidade, comunhão com cada um de nós. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Porque é a palavra de Deus que nos purifica. É a palavra de Deus que nos restaura de todo o pecado. Cheguemos, aproximemos-nos com a convicção de que Ele, por Ele, nós fomos purificados. Por Ele nós fomos restaurados. Por Ele nós fomos libertos. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Se nós devemos nos achegar, nos aproximar dele, nós também devemos guardar essa convicção, essa confiança, essa confissão da fé. Amém. A confissão da fé. Gente, essa confissão da fé, ele vai dizer assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Confissão. Qual é a sua confissão? Qual é a sua confissão? A nossa maior confissão, a nossa maior esperança não estão nas coisas deste mundo. Já observou que a gente vive pelas coisas desse mundo? E é assim. Você não tem uma casa, você quer uma casa. Você consegue uma casa, você quer mobiliar a casa. Você mobiliou a casa, você quer uma casa de praia. Você conseguiu uma casa de praia, agora você quer uma casa de campo. Você tem a casa de campo, agora você quer conhecer o mundo. Você quer viajar pelo mundo. E a gente está sempre nessa dimensão de uma coisa puxando a outra. Será que na nossa vida espiritual é assim? Hoje eu tive um momento tão maravilhoso, gostoso na presença de Deus e eu quero ter mais. Eu estava aqui sentada ali e eu confesso para os irmãos que eu sinto muita falta do altar. Eu sinto uma falta assim extraordinária do altar. E aí comecei a pensar sobre isso, né? O que seria o termo? Mas por que altar? O altar é o nosso coração, é a nossa vida, é o lugar onde a gente está. Mas aí eu lembrei de um louvor que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não quer estar. E aí eu comecei a pensar que o Senhor me chamou para estar aonde? No altar. E altar é muito interessante, né? Porque quem pisa, pisa com temor e tremor. E quem ainda não pisou, às vezes tem o desejo de pisar, mas tem muito temor e tremor, então não quer subir ali. E é um misto de sentimentos que a gente tem, porque aquele lugar ali é o Santo dos Santos. Quando eu estou no altar do Senhor, eu me sinto envolvida pela presença do Senhor, protegida, acolhida. Nada me toca, nada me alcança, nada, porque aquele lugar é lugar da presença de Deus. É lugar do manifestar da graça, é o lugar onde Deus ministra sobre o meu coração e Ele vai ministrando sobre a sua igreja. Mas esse altar não pode ficar apenas preso a um espaço, porque nós precisamos entender que altar é lugar de comunhão.
mim, quando eu subo no altar, eu estou separada. Porque quando a gente está aqui, mas assim que acontece, aí você está lá, sentado, naquela concentração, orando, falando com Deus, naquela intimidade. Aí vem um desavisado te dá um tapa. Né? Dá licença. Um dia desse, a gente estava lá orando com as mãos levantadas. Alguém tocou na minha mão. Aí eu já falei assim, opa, o que está acontecendo? Ou então, como já aconteceu, estou no altar do Senhor, ali de joelho, e buscando naquele momento de comunhão, só eu e papai. Daqui a pouco alguém bota a mão na minha cabeça, começa a repreender um monte de negócio. Aí eu já fico ele para Senhor, o que está acontecendo? Então, quando a gente está nesse momento de altar, consagração, a gente está dizendo que aqui é somente eu e o Senhor. E essa é a convicção, é isso que a gente precisa dar, a confissão da nossa fé, é o testemunho da expectativa confiante de que somos dele. Ali declaramos, eu sou dele e ele é meu. Nessa aliança não entra mais nada e nem ninguém, porque esse momento é nosso. É o momento em que nós falamos com o nosso Pai, é o momento que ouvimos o nosso Pai falar conosco. E vivemos por Ele e para Ele, e com Ele passaremos a eternidade, porque essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está nas coisas deste mundo, mas a nossa esperança está que um dia estaremos na glória com o Senhor para todos e sempre, aonde louvaremos e adoraremos eternamente ao Deus da nossa salvação. E o culto, a reunião que nós temos aqui é uma pequena amostra de como será a nossa eternidade. Então, se é a minha eternidade, será na casa do Senhor. Eu não posso perder nenhum momento dessa amostra grátis que o Senhor me dá. Porque aqui é uma amostra grátis do que nós teremos na nossa eternidade. E aí ele vai dizer no versículo de número 24, considerar, terem boa conta os nossos irmãos. Porque eu não vou passar a eternidade sozinha. Eu quero que vocês estejam lá. Eu quero que a minha família esteja lá. Eu quero que os meus irmãos estejam lá. Os meus amigos. Porque já imaginou que coisa gloriosa? Na eternidade a gente juntar tudo isso, todas as pessoas que nós amamos, junto com o nosso Senhor e passarmos os dias, as horas infinitas, que a gente não vai ter mais preocupação com relógio, com hora, a gente não vai ter mais preocupação com condução, não vai ter mais preocupação com assalto, não vai ter mais preocupação com comida, não vai ter mais preocupação com nada disso. A gente vai fazer para sempre aquilo que a gente ama, que é estar na presença do Senhor. Amém. Quando a gente vem no culto, é porque a gente ama estar na presença do Senhor. E ter em boa conta os nossos irmãos, considerando-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então isso quer dizer que ser compreensivo para com. Ser compreensivo um com o outro, sabe por quê? Você vai estar no céu comigo. Você vai estar no céu comigo. Eu quero que você esteja no céu comigo. Você já imaginou passar a eternidade ao lado de pessoas que você detesta? Que você não fala? Que você quer distância? Céu não é lugar de distanciamento. Céu é lugar de ajuntamento. E esse céu começa aqui na terra. Então, a palavra está nos exortando a termos uns aos outros em boa conta. Elevada estima, amor e consideração uns para com os outros. Pois o amor entre nós tem um poder poderoso de impactar e transformar. Tem um efeito extraordinariamente benéfico de uns para com os outros. E essa união se manifesta concretamente pelo testemunho ativo que transforma a sociedade e pela partilha e vida fraterna em clima de comunidade.
Bonito isso, né? Não foi a pastora Altemar que escreveu, não. Mas estava na minha Bíblia de estudo. Muito bonito isso. A nossa comunhão, a nossa presença, essa alegria tem poder para impactar a sociedade e transformar a vida das pessoas. Nós vivemos dias muito desafiadores, dias muito difíceis, onde a falta de amor está presente na maioria dos lugares. Mas quando chega ao povo de Deus, nós temos poder para impactar e transformar tudo à nossa volta pela presença daquele que carregamos em nós. E aí o versículo de número 25 vai encerrar dizendo: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amados irmãos, depois da pandemia, está uma dificuldade, né? Mas, olha, se a nossa igreja estava florida de manhã, agora à noite está, né? Floresceu assim no seu potencial. Graças a Deus eu posso contar poucas cadeiras aqui vazias. Que coisa boa, né? Poucas cadeiras vazias. A nossa igreja está bonita, está florida. É bom estar junto. É bom congregar. É bom adorar o Senhor. E nós precisamos estimular as pessoas a fazerem isso. Porque temos muitos motivos para não estar na casa do Senhor. O povo naquele tempo tinha um motivo muito sério. Eles eram perseguidos, corriam risco. Estar na presença do Senhor, estar nas sinagogas, estar num lugar de adoração, eles corriam o risco de perder a vida. E muitos acabavam desanimando. E para poupar a sua vida, abria mão da vida espiritual, da intimidade, da comunhão com Deus. E quantas vezes nós abrimos mão de estar na casa do Senhor por tantos motivos, por tantas circunstâncias. Nada contra que você, uma vez ou outra, porque você vai acontecer de ter momentos e situações, igual uma irmã no outro dia estava falando comigo: pastora, eu não vi a minha família desde o período da pandemia, e eles marcaram um encontro. E era no mesmo dia que tinha uma programação na igreja, mas eu estava tanto tempo sem ir ver os meus irmãos. A senhora acha que eu errei, pastor, e estar com a minha família? Eu falei: não, minha irmã, porque a sua família nem conhece Jesus. Então você fez muito bem, porque os irmãos da fé nós temos sempre conosco. Porque quando Jesus é o princípio, quando Jesus é o motivo, quando Jesus é a razão, aonde você estiver, ali está a graça do Senhor. Você está testemunhando, você está pregando, você está falando, você está vivendo o Evangelho de Cristo. Mas triste é quando a gente abre mão de estar na casa do Pai, na presença do Senhor, por coisas que são passageiras, que a ferrugem e a traça vão destruir. Mas quando nós deixamos, porque nós estamos trabalhando para o reino do Senhor, nós não deixamos. Nós estamos nos multiplicando para fazer a obra. E o Senhor precisa trazer esse entendimento para nós. Que toda vez que eu tenho oportunidade, aonde eu quero estar na casa do meu Pai. Com quem eu quero estar? Com os meus irmãos, com a minha família da fé. Porque são irmãos, são vocês que me animam, são vocês que me incentivam, são vocês que me dão palavras que vão edificar a minha fé. Quantas vezes eu falo isso porque eu tive esse testemunho, quantas vezes tive batalhas espirituais terríveis, mas quando eu chegava na casa do Senhor, Deus sempre levantava alguém para falar algo comigo. A pessoa muitas vezes nem sabia o que estava acontecendo na minha vida, mas Deus usava aquela pessoa para falar comigo, para me encorajar, para me animar a eu não desistir, mas prosseguir. Porque quando nós estamos juntos, nós temos esse poder de edificar a fé uns dos outros, de animar uns aos outros, de encorajar uns aos outros, de fortalecer uns aos outros, para que nós não venhamos a desistir, mas permanecermos fiéis
estar na glória. E eu não queria ir para a glória sem você. E eu espero que você também não queira ir para a glória sem mim. Que você não queira ir para a glória sem a sua família. Que você não queira ir para a glória sem os seus amigos, sem os seus irmãos. São aqueles que são importantes, que você ama. Então, se você ama, o melhor que você pode dar para eles é Jesus. Porque nós queremos estar na presença do Pai, mas não queremos estar sozinhos. Então, meus amados irmãos, não permita que nada, nem ninguém, tire de você esse prazer e essa alegria de estar na presença do Senhor. Porque não há nada melhor do que estar na casa do nosso Pai. Amém. A casa do Pai é uma amostra grátis do que nós teremos no céu. Eu falo isso com muito temor e tremor, porque eu preciso colaborar para que a igreja seja um pedacinho do céu. Amém? Depende de mim, depende de você, para que a igreja seja um pedacinho do céu. Precisamos ser homens e mulheres fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra, fiéis ao testemunho que Ele tem nos dado, andando em fé, esperança e amor. Que Deus nos abençoe. Vamos estar nos colocando de pé nesse momento. Paizinho querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de entrarmos com ousadia nos santos dos santos. Lugar que o Senhor nos recebe, lugar que o Senhor nos acolhe, lugar que o Senhor nos chama, lugar que o Senhor fala conosco, lugar que o Senhor nos anima, nos encoraja, lugar de comunhão, lugar da nossa fé ser alicerçada, lugar da nossa fé ser trabalhada, ser aumentada, lugar da nossa esperança ser renovada, lugar do nosso amor ser exercitado. Paizinho querido, muito obrigado, porque não há outro lugar melhor para nós estarmos do que na Tua presença. Quantos, Senhor, queriam nessa noite estar aqui na Tua casa, Senhor, mas por tantos motivos não podem estar aqui, não podem desfrutar, Senhor, dessa bênção de estar na Tua presença. Quantas vezes, Senhor, por motivos fúteis e banais, Senhor, sem explicação, sem relevância nenhuma, nos tiram da Tua presença, nos roubam a alegria de vir para a Tua casa para Te adorar, para entrarmos em comunhão contigo e com os nossos irmãos. Paizinho querido, diz a Tua palavra que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, mas que isso não aconteça conosco, Senhor, que o Teu Santo Espírito aqueça os nossos corações, que a Tua doce presença nos envolva e que o Senhor continue falando conosco a cada instante, que o Senhor continue ministrando sobre nós e nos fazendo compreender o quanto é necessário buscar a Tua face, Senhor. Porque quando nós deixamos de buscar a Tua face, nós perdemos a perspectiva de reino, nós deixamos de entender os Teus propósitos, nós não conseguimos mais identificar os Teus sinais, Senhor. Nós começamos, Senhor, a nos perder em tantos ativismos, em tantas coisas, Senhor, que não trazem vida, que não trazem esperança, que não traz solução, que não é resposta. O vazio começa a tomar conta do nosso ser, a indiferença vem se abatendo sobre nós e nós já não temos mais a alegria de congregar, não temos mais a alegria de Te buscar. Que nessa noite, Senhor, Tu venha renovar essa alegria, Tu venha renovar esse prazer, Senhor, esse desejo de estarmos sempre na Tua presença, que estar contigo, Senhor, seja prioridade aonde quer que nós estejamos, que esse altar, Senhor, que é o lugar de separação, o lugar aonde te vemos face a face, o lugar aonde Te contemplamos, o lugar aonde estamos só nós e o Senhor, seja um lugar que nós venhamos buscar todos os dias na nossa vida, Senhor. Que estar na Tua casa seja apenas um complemento, Senhor, desse altar, desse lugar de adoração. Que nós possamos viver nessa dimensão, que nós precisamos cada dia mais e mais da Tua presença. Que assim, Senhor, como as coisas materiais
chamam a atenção que a tua presença nos cative a todo instante. Venha arrebatar o nosso pensamento, venha arrebatar as nossas emoções, os nossos sentimentos, que nós não queremos ter outra coisa povoando a nossa mente, Senhor, senão a tua palavra, as coisas que são do alto, Senhor, as coisas que são tuas, Senhor. Que nós possamos viver para Ti, que nós possamos lutar por Ti, que nós também possamos morrer por Ti, se assim for necessário, Senhor. Mas que tudo que façamos seja para que o Teu nome seja glorificado e exaltado nas nossas vidas. Porque nós não temos bem mais precioso no céu e na terra que não seja a Tua presença. Sim, meu Deus. Que a Tua presença nos basta. Que a Tua presença nos envolva e que a Tua presença nos fortaleça nessa noite. E que nós possamos Te pedir cada dia mais e mais da Tua presença. E que a Tua presença nos mova em direção ao próximo. E que nós possamos tê-los em boa conta e entender que eles também são alvo da Tua graça, do Teu amor. Que sejamos uma igreja ativa, que comunica dia a dia o Teu amor e a Tua graça. Que todos os dias nós possamos trabalhar para que os nossos momentos de culto sejam uma amostra grátis do que nós faremos na eternidade. Assim nós oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nesse momento nós vamos estar participando da ministração da Santa Ceia.